Boa noite, somos a equipe 9 e vamos dar início à apresentação. Pubalgia é comum entre os atletas, ocorre em até 5% dos profissionais. Afeta principalmente quem pratica esportes que sejam necessárias repetidas ações, como chutes e mudanças bruscas de direção, como em rugby, hóquei, tênis e futebol. O diagnóstico para diferenciar a pubalgia é bastante extenso, porém, para que não seja confundida com outras doenças, deve-se inicialmente considerar o diagnóstico diferencial osteite púbica, a disfunção dos adutores e a ruptura da aponeurose do oblíquo externo e reto abdominal. Por ser uma doença que pode ser confundida com outras, os exames de imagem são um importante auxílio para o diagnóstico final, pois a ressonância magnética apresenta sensibilidade de 98% e especificidade de 89% a 100% em pacientes com pubalgia. A sínfise púbica é a articulação não sinoval de artrodial. Ela se encontra entre os ossos púbicos, sendo cada superfície articular recoberta por cartilagem hialina e separada por um disco fibrocartilaginoso. Ela funciona primeiramente como disparador das forças no impacto da pelve durante a marcha, e com o passar do tempo, há um desenvolvimento de uma fenda fisiológica no disco fibrocartilaginoso, que é localizado usualmente na porção posterior-superior. O disco fibrocartilaginoso e a articulação da sínfise apresentam as seguintes relações anatômicas. Anteriormente, são recobertos pela aponeurose, criadas pelos tendões do reto abdominal, grácil e adutor longo. Posteriormente, não são observadas fortes estruturas de contenção. Por isso, herniações posteriores e posterosuperiores do disco fibrocartilaginoso são comuns, sendo encontradas muitas vezes em pessoas assintomáticas. Estas estruturas, superiormente, são recobertas pelo ligamento púbico superior, não se encontrando musculatura local associada e inferiormente apresentam íntima relação com os tendões dos músculos grácil e adutor longo, bem como o ligamento arqueado. Pubalgia do atleta. A pubalgia do atleta está relacionada a alterações da sínfise púbica ou aos tecidos da parte mole, adjacente, e são secundários a mecanismo das forças. Tais forças resultam em lesões crônicas à sínfise púbica, propriamente dita, do ligamento inguinal, bem como dos tendões proximais, dos adutores, inserção do reto abdominal e de suas fáscias. A origem desses tendões é pequena e, por este motivo, é alvo de carga elevada durante as atividades esportivas, predispondo à formação de rotura e tendinopatia. A principal lesão observada em tais tendões é a avulsão, que geralmente ocorre na sínfise púbica na sua inserção. Na figura 1, observa-se como fator casual da maioria dos casos a sobrecarga, sendo difícil diferenciar o músculo afetado apenas pelo exame clínico. A ressonância magnética, alterações de extensão do músculo reto abdominal associadas ou não a alterações do tendão dos adutores, geralmente estão associadas a alterações da medula óssea e da sínfise e dos sinais da fenda secundária, caracterizado por hipersinal em T2. Na figura 2, vemos a presença de tal sinal é explicada pelo desenvolvimento de processo degenerativo com consequente redução do suporte sanguíneo no local, o que leva ao aparecimento dessa fenda, localizada na porção inferolateral da sínfise, entre o disco dos tecidos capsulares e a cartilagem hialina, em continuidade com a fenda fisiológica de fibrocartilagem. Rotura do músculo adutor longo esquerdo, na sua inserção na sínfise púbica. Imagem axiais ponderada em T2, A, T1 pós-contraste, B, e coronal ponderada em T2,
Se evidenciam hematomas localizados no local de inserção do músculo adutor longo esquerdo na sínfise púbica. Seta em A e C. A. Realce periférico do hematoma organizado após a injeção do meio do contraste. Alterações crônicas da sínfise púbica secundárias à osteite púbica e tendinopatia crônica. Imagens coronais ponderadas em T1, imagem A, T2, imagem B e T1 após injeção de goldalíneos na imagem C. Observa-se alteração do sinal da medula óssea, bem como irregularidades da superfície articular e cisto subcondrial na porção superior direita da sínfise. Nota-se nesse caso a presença do sinal da fenda secundária, que é caracterizada por hipersinal em T2, na borda inferior das sínfases, nas imagens ponderadas em T2 e após a injeção do contraste. A alteração tendínea geralmente ocorre em localização semelhante em todos os pacientes, junto às fibras insercionais do tendão do reto abdominal, na região anterior-inferior do osso púbico. 1 cm lateral sínfise. Quando ambos tendões estão envolvidos, a lesão geralmente é confluente, estendendo-se das fibras insercionais do reto abdominal às fibras imediatamente adjacentes, ou mesmo próximas contíguas dos adutores longo e curto. Na superfície anterior do osso púbico lateral, a sínfise. A alteração da medula óssea do osso púbico apresenta padrão de edema de osso subjacente assimétrica com predomínio na região anterior, o que auxilia no diagnóstico diferencial com a osteiteite púbica. A avaliação de inserção dos tendões adutores e da própria sínfise púbica é difícil pela ultrassonografia, em virtude de sua orientação e ao efeito anisotrópico por estar causado. Entretanto, o método pode ser de valia na caracterização de lesões musculares na sua junção de miotendínea, seu grau de retração, bem como na análise de coleções hemáticas associadas. Osteiteite púbica é resultado de trauma repetitivo na região de sínfise púbica. Sua fisiopatologia permanece incerta, porém, a atenção aplicada pelos músculos adutores ou reto abdominal ou mesmo frouxidão ligamentar tem sido implicadas no mecanismo de lesão. A ressonância magnética se observa edema medular ósseo simétrico da sínfise púbica uni ou bilateral, que se estende da região anterior para a posterior. Associação a alterações ósseas tem correspondente alteração na inserção do reto abdominal ou dos adutores. A correlação entre tal achado e a presença de instabilidade articular de sínfise, que é exacerbada pelo exercício. A radiografia pode mostrar redução ou alargamento do espaço articular, desalinhamento dos pubis e reabsorção ou esclerose do osso púbico adjacente à sínfise. A osteiteite púbica é doença autolimitada com relação completa dos sintomas entre 3 e 6 meses e seu tratamento é fundamental no repouso articular. A figura 3 mostra a tendinopatia do músculo reto abdominal direito. Imagens axiais ponderadas em T1, imagem A, T2, imagem B e T1 pós-gadolíneo, a imagem C. Elas evidenciam alteração do sinal do músculo reto abdominal, onde a seta mostra na direita, sem descontinuidade de suas fibras, associada ao realce após a injeção do meio do contraste endovenoso. Na figura 4, mostra a osteiteite púbica, as imagens axiais A, B e C e coronais D, E e F, ponderadas em T1, T2 e T1, após a injeção do meio de contraste. Observa-se edema medular ósseo bilateral de sínfise púbica, onde está mais evidente, onde a seta está mostrando à direita. As inserções tendineias apresentam sinais de morfologia preservada. Conclusão. Vários fatores podem ocasionar sínfise púbica, como inúmeras patologias, processos degenerativos, inflamatórios, metabólicos ou infecciosos. Como a diferenciação clínica entre essas entidades
pode ser difícil em virtude da sobreposição dos sintomas e dos achados ao exame físico. Os exames de imagem, especialmente a ressonância magnética, são importante auxílio no estabelecimento diagnóstico e consequente tratamento de tal grupo de paciente. E esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.